Olá, vamos apresentar agora o trabalho de didática da matemática, conceitos importantes em relação à trigonometria básica, mais especificamente razões trigonométricas, e depois estar falando aí das idoneidades didáticas utilizadas durante a apresentação. Então, o trabalho aí de Regis Aloysio Vaz, eu e Pedro Júnior Lima Neves, curso de licenciatura em matemática. Então, os objetivos: ensinar o conteúdo de razões trigonométricas de forma clara e objetiva, utilizar o software GeoGebra para maior aproveitamento do conteúdo e familiarizar os alunos com a tecnologia e analisar as idoneidades didáticas apresentadas durante a aula. Bom, vamos começar então falando das razões trigonométricas. É importante sabermos o que é um triângulo retângulo. Para a gente poder usar, as razões trigonométricas que a gente vai aprender aqui, seno, cosseno, tangente, é imprescindível que a gente faça uso de um triângulo retângulo. Não basta ser triângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? A gente pode construir um de maneira fácil usando o GeoGebra, né? Uma das maneiras de se construir, a gente vai ver aqui, a gente pode entrar no aplicativo do GeoGebra, ou no GeoGebra Online, seja qual for o aplicativo ou o programa que você estiver usando. Pode ir aqui em reta e construir uma reta. Ok? A gente pode pegar um ponto qualquer e colocar bem aqui. Um triângulo retângulo, o que caracteriza um triângulo retângulo é ele ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Né? E posteriormente, lógico, consequentemente, ter dois ângulos agudos. Mas o que importa mesmo é esse ângulo reto. Então, nós precisamos ter um segmento aí perpendicular a outra reta que a gente fez aqui, né? Então a gente vem aqui em reta perpendicular, vamos apertar aqui no C e na reta. E foi criada aí pra gente uma reta perpendicular à reta que já tinha sido criada anteriormente. Ok? Agora basta que a gente vá aqui em segmento e una os pontos A, C, né? Vamos aqui em mover, a gente vai apagar esse ponto B aqui, né? Vamos ocultar ele, na verdade. Né? E um outro ponto a gente vai criar aqui, na interseção das retas. O GeoGebra chamou de ponto D. Então, temos aí um triângulo ACD, que é retângulo. A gente pode criar esse segmento, né? Aqui AD, AC já foi criado, e DC. Aqui na janela de álgebra a gente consegue ver esse segmento, aqui, ó, segmento AC, segmento AD e segmento DC. São os segmentos, os lados desse triângulo retângulo. Mas como que eu sei que realmente esse triângulo é retângulo? Muito fácil. A gente vem aqui em ângulo, a gente vai selecionar as retas. A gente quer ver qual ângulo está formando, né? A gente seleciona as retas então, ó, 90 graus. Um ângulo reto. Então, ok. Esse triângulo aí é um triângulo retângulo. Aqui a gente pode, para ficar mais bonito, né? Ocultar. A gente pode ocultar as retas, né? E ocultando as retas a gente vê melhor aí o nosso triângulo retângulo. Beleza? Utilizamos o GeoGebra então, uma tecnologia para a criação do triângulo retângulo. Muitas outras coisas mesmo, né, dá para fazer com o GeoGebra. Muito interessante. Bom, continuando então, como eu disse, precisamos lembrar que um triângulo tem 3 lados, né, obviamente, e 2 desses lados são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Ok? Agora, a gente vai dar nomes a esses lados do triângulo retângulo. Ele tem nomes especiais. O ângulo de 90 graus está ali, né, bem pequeno, mas acho que dá para enxergar, né? E há mais 2 ângulos ali, beta e gama. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, aí seja qualquer que seja o triângulo, né, vai dar 180 graus, a soma desses. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, sobra 90 graus para os outros ângulos, né, quando somados, dá esse resultado, né, de 90 graus.
Então, o que eu tiro de conclusão disso? Que esses ângulos, eles são agudos, ou seja, eles medem menos que 90 graus, obviamente, né? E eles são complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos, beta e gama, no nosso caso aqui, né, tem que dar 90 graus. Né? E aí teremos 180 graus na soma dos ângulos internos. Ok, mas e os lados? Como chamamos esses lados do triângulo retângulo? O lado que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. O lado, na verdade, desculpa, o lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, os lados que formam o ângulo reto, esses são chamados de catetos. Tá? E esses catetos eles podem ser catetos adjacentes ou cateto oposto. O cateto oposto e adjacente eles vão se referir aos ângulos agudos. Né? Um ângulo agudo, como beta, por exemplo, o cateto oposto dele é o C. O cateto adjacente seria o B, porque o cateto oposto é o lado, né, o cateto que está oposto ao ângulo que a gente se refere. O adjacente é aquele que está adjacente, ele está formando, ajudando a formação do ângulo junto com a hipotenusa. Caso não tenhamos a certeza de que o triângulo é retângulo e temos medido os seus lados, a gente pode verificar também se o triângulo é realmente retângulo por meio do famoso teorema de Pitágoras, né, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Mas basicamente é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, aquele lado oposto ao ângulo reto ao quadrado, é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Se isso for verdadeiro, então você tem um triângulo retângulo. Vamos agora realmente, né, as razões trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente. Tem outras, é bom a gente saber que tem outras razões aí, como o cossecante, a secante e cotangente, mas os principais são seno, cosseno e tangente. Bom, o seno é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. O seno, então, de um ângulo x vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo x dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. E a gente tem um exemplo, né, do triângulo com hipotenusa A e catetos B e C. Em relação a beta, ao ângulo beta, o seno vai ser C, que é o lado oposto a esse ângulo, ou seja, o cateto oposto, dividido por A, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E a relação a gama lá em cima, né, aquele ângulo lá em cima, entre A e C, o seu seno vai ser cateto oposto, o lado oposto a ele é B, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é A. Então depende aí do ângulo que a gente está considerando. Mas seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno já é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Ou seja, o cosseno de um ângulo x é igual ao cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. No caso aí, a gente tem como exemplo o cosseno de gama, vai ser C, a gama lá em cima, aquele ângulo lá entre C e A. O cateto adjacente vai ser C, está ajudando na formação do ângulo junto com a hipotenusa, dividido pela hipotenusa A. Né? E o cosseno de beta vai ser B dividido por A. Mesma ideia. E a tangente? Se a gente soubesse só seno e cosseno, a gente conseguiria calcular a tangente, porque a tangente, na verdade, é seno dividido pelo cosseno. Mas, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai chegar que a tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo do triângulo retângulo. Ou seja, a tangente de x é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, a tangente beta, aí, por exemplo, vai ser cateto oposto, lado oposto ao ângulo, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado que está ali formando o ângulo beta, né? Junto com a hipotenusa. Então, C sobre B é a tangente beta. A tangente gama vai ser B sobre C. Mesma ideia de cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Ok, e aí a gente tem os ângulos notáveis, né, que são os ângulos que aparecem mais nos exercícios, né? São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí nesse quadro a gente tem o seno, cosseno e tangente de cada um deles. Por exemplo, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Né? E a gente consegue, então, ver os valores então, por meio dessa tabela. São chamados aí de ângulos notáveis. E aí vamos a um exercício da CES Gran Rio, que diz que uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulos de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... E aí tem as opções. Bom, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Basta pensar num triângulo retângulo, né, gente? Até coloquei aí a dica. Ó. Pense no solo como um lado do triângulo, fazendo 30 graus com a rampa, que seria um outro lado do triângulo. O outro lado representa a altura. Quando a gente calcular a altura, a gente sabe que vai fazer ali um ângulo de 90 graus com o plano horizontal. Então, pensa num triângulo retângulo. Tá? Imagina como que é essa rampa, né? Lógico, preocupado com as medidas também, né? Porque assim, é importante no cálculo. Mas imagina, usa o GeoGebra também, se for necessário. Depois de ter feito o exercício, vamos então aqui... Bom, esse seria o desenho, né? Se tiver tentado, deu alguma coisa parecida com isso. Né? 36 metros ali a rampa, formando um ângulo de 30 graus com o solo, ou ali a faixa horizontal, né? Que faz 90 graus com o cateto ali da altura, né? Bom, o exercício ele nos dá a medida da hipotenusa do triângulo, 36, né? Que é o lado oposto ali ao ângulo reto, e ainda ele nos dá um dos ângulos agudos, que é o 30 graus. Né? A maneira mais fácil, não é a única maneira, mas a mais fácil de resolver este problema é usando o seno de 30 graus. Né? Porque o seno de 30 vai ser nada mais nada menos que cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é o que a gente quer descobrir, né? A altura ali. Né? Pelo desenho a gente consegue ver isso, por isso que é importante desenhar. O seno de 30, o 30 graus, na verdade, ele é um ângulo notável. Né? O seno dele é 1 sobre 2, como a gente viu antes. Ok, então 1 sobre 2 é igual ao cateto oposto, é 36, dividido... Desculpa, o cateto oposto é o H. A hipotenusa que é 36. Então, 1 sobre 2 é igual a H sobre 36. Fazendo aquela multiplicação cruzada, né, a gente vai conseguir achar que H é igual a 18 metros. A resposta, então, é a letra E, 18 metros. Agora, quais idoneidades a gente usou, né, nessa aula? A gente, pelo menos, imagina ter usado, né? Bom, primeiro, a epistêmica. O conteúdo foi transmitido com clareza, de maneira correta e sem ambiguidades. Por exemplo, ficou claro que a trigonometria trabalhada é válida apenas em casos que o triângulo é retângulo. O exercício resolvido também ajuda no processo de ensino-aprendizagem, com o professor fazendo a mediação e só depois dando a resposta final. Outra idoneidade é cognitiva. Antes de entrar no assunto razões trigonométricas, fizemos uma rápida recapitulação de alguns conceitos e propriedades do triângulo retângulo, para que o aluno não fique perdido ou desorientado em relação à matéria. O uso do GeoGebra pode ter ajudado pelo fato de que programas e novas tecnologias, em geral, são pouco usados nos ensinos fundamental e médio, e assim pode chamar a atenção do aluno para aquela determinada tarefa. E uma outra idoneidade seria a mediacional. Né? Construímos o triângulo retângulo usando tecnologia e usamos no exercício proposto que o objetivo é facilitar a compreensão por parte do discente. Inclusive, o exercício mostra um dos diversos usos da trigonometria básica em nosso contexto, né? Numa rampa. Né? Em relação ao tempo, é suficiente para que o aluno entenda os conceitos apresentados. Lógico, num estudo mais aprofundado, né, precisaria de mais tempo, mas pelo que a gente objetivou, né, apresentar, o tempo foi suficiente.